Eu precisava ir. Não era sobre o destino. A pequena cabana alugada na costa sul que prometia paz e renovação. Era sobre a distância. Distância do apartamento vazio, dos ecos da discussão que ainda pareciam impregnados no estofamento do sofá e daquela árvore de Natal meio morta que eu não tive coragem de desmontar. Era a véspera de Ano Novo e o carro, um velho sedã prateado, era o único lugar onde o ar parecia minimamente respirável. A expectativa do novo ciclo pairava como uma ameaça. Eu fugia de um fracasso monumental que havia estilhaçado não apenas meu relacionamento, mas a crença de que eu era capaz de manter qualquer coisa intacta. Já fazia 13 horas na estrada. A playlist de folk melancólico rodava pela terceira vez, e a luz âmbar dos postos de gasolina tornava-se meu único ponto de referência contra a escuridão abissal do interior. Eu dirigia pelo desespero, pela promessa de que 1º de janeiro não traria a mesma versão de mim que 31 de dezembro estava me esmagando. Eu estava exausto, e o isolamento estava me pregando peças. Às 3 da manhã, passei por um pequeno aglomerado de casas. Chamava-se Nova Esperança. Ironia cruel, sussurrei. Todas as janelas estavam escuras, mas cada poste de rua estava adornado com luzes brancas e azuis, piscando em um ritmo lento, quase letárgico. A atmosfera não era festiva, era de um abandono cuidadosamente embalado. Parecia que a cidade tinha se preparado para uma festa que foi cancelada 10 minutos antes de começar. O primeiro clique estranho foi no posto 342, há cerca de 2 horas. Eu tinha abastecido, tomado um café intragável e comprado uma barra de chocolate de validade questionável. Na saída, a placa de estrada indicava: próxima área de descanso, 150 km. Cidade de Silent Hill, 220 km. Eu ri do nome, uma piada mórbida para mim mesmo, um reconhecimento de que minha mente já estava em um lugar estranho. 100 quilômetros depois, eu estava começando a sentir a fadiga. Meus olhos ardiam. O rádio começou a falhar, chiando estático sobre a canção de Ano Novo que tocava, uma versão particularmente desafinada de Auld Lang Syne. Quando o G3 finalmente se reconectou, ele me indicou a mesma placa. Próxima área de descanso, 150 km. Cidade de Silent Hill, 220 km. Eu pisquei, forte. Desacelerei. Olhei o contador de quilometragem. Eu definitivamente tinha percorrido mais de 100 km. A placa era nova, polida, idêntica à anterior. A mesma tipografia desbotada, o mesmo grafite borrado no canto inferior direito que parecia um olho chorando. Talvez fosse uma série padronizada de placas. 15 minutos depois, parei para esticar as pernas. O ar era gélido, carregado com o cheiro de pinho e asfalto velho. Olhei para o retrovisor, procurando o rastro da civilização que eu havia deixado. Nada. Apenas a linha ininterrupta de árvores escuras devorando a luz dos faróis. Ao voltar para o carro, notei algo na estrada. Um cone laranja de construção, mas não um novo. Estava amassado, pálido, parecendo ter sido atropelado e reposicionado centenas de vezes. Eu o havia visto antes. Eu tinha certeza. Não era a fadiga. Era uma sensação física de estar repetindo um movimento. Eu me agarrei ao volante. O medo ainda não era uma coisa definida, mas sim uma frieza que subia pela espinha. Um pressentimento de que a estrada para o recomeço era, na verdade, um círculo perfeitamente traçado, e eu já estava dentro dele, girando e girando, enquanto o fim do ano se recusava a chegar. O relógio no painel marcava 3h47 AM, exatamente a mesma hora que marcava quando eu passei pelo último posto. Eu desliguei e liguei a ignição. 3h47 AM. O tempo estava parado, esperando por mim. Eu tentei respirar, mas o ar dentro do carro parecia velho, como se já tivesse sido respirado antes. Ignorei o relógio, cobrindo-o com um mapa rodoviário dobrado. Uma relíquia analógica inútil, mas que me dava uma sensação de controle. Continuei dirigindo, convencendo-me de que o GPS estava com defeito e que as placas eram apenas um layout padrão das autoestradas estaduais. No entanto, a próxima cidade, que deveria ser São Bernardo, era idêntica à Nova Esperança. O nome da cidade na placa de boas-vindas estava apagado,
vandalizado ou talvez desgastado por anos de vento. Mas as casas eram as mesmas, arquitetura colonial barata, telhados inclinados e as mesmas luzes de Natal LED azuis e brancas, piscando na mesma frequência letárgica. O abandono era mais palpável agora, a grama alta, a pintura descascada. Mas no centro da praça havia uma árvore de Natal gigantesca, adornada com enfeites perfeitos e brilhantes. Parecia que alguém havia decorado um cadáver. Parei em frente a uma lanchonete chamada O Último Brinde. Havia um único carro estacionado, um Ford dos anos 80, coberto por uma fina camada de poeira que não parecia de estrada, mas sim de tempo parado. Hesitei, mas a necessidade de esticar as pernas e a estranha convicção de que eu precisava de testemunhas me empurraram para dentro. O sino da porta tilintou, um som exageradamente alegre para o silêncio que encontrei. O interior era quente, iluminado por lâmpadas fluorescentes que zumbiam. Havia uma única pessoa atrás do balcão, uma mulher de meia-idade com um avental manchado e um gorro de Papai Noel ligeiramente torto. Seus olhos, porém, estavam vazios, fixos em algum ponto atrás de mim. "Estamos abertos?" perguntei. Minha voz saiu rouca. Ela demorou a responder, o que me deu tempo para observar o ambiente. Havia uma faixa pendurada, desbotada, com a inscrição "Feliz Ano Novo". O calendário de parede estava aberto em dezembro e o dia 31 estava circulado em vermelho sangue. "Sempre abertos", ela disse, a voz monótona. Ela não se mexeu. Sopa e café. Só. Pedi o café, apenas para ter algo para segurar. Enquanto ela se virava lentamente para a cafeteira, percebi o rádio. Era o mesmo chiado, a mesma melodia desafinada de Auld Lang Syne. Olhei para o relógio da parede, um daqueles de propaganda de cerveja. 3h47 AM. "Que horas são?" perguntei, sentindo meu estômago gelar. A mulher se virou, servindo o café em uma caneca lascada. Ela sorriu, um movimento lento e desconfortável dos lábios. "É a hora em que o ano ainda não virou, moço. A hora da espera." Ela não parecia zangada ou confusa, apenas infinitamente resignada. Eu bebi o café, que tinha gosto de cinzas quentes. Eu não estava mais negando. Eu estava preso. Voltei para a estrada com uma nova e terrível certeza. A velocidade não me ajudava. A distância não importava. Eu estava correndo em uma esteira escura. O tempo não era apenas parado, era repetido. Poucas horas depois, embora o relógio do carro teimosamente marcasse 3h47 AM, o cenário mudou ligeiramente. Ou pelo menos as distorções se tornaram mais evidentes. Em vez de casas, agora havia apenas celeiros velhos e pontes enferrujadas. Mas o cone amassado, aquele que eu havia visto 2 vezes, estava lá novamente, desta vez exatamente no centro da minha pista. Eu desviei bruscamente, o carro derrapando no asfalto molhado. Parei. A tremedeira não era de frio. Saí e chutei o cone. Não era plástico, era pesado, feito de algum metal oco. Estava frio ao toque. Foi então que vi o carro. Estacionado precariamente à beira da estrada, era o mesmo Ford dos anos 80, coberto pela mesma poeira fina. Dentro, havia um homem. Um homem idoso, magro, de óculos, vestindo um casaco de lã. Ele não estava dormindo. Estava olhando fixamente para o banco do passageiro. Bati na janela. Ele se sobressaltou, virando um rosto vincado e pálido para mim. "Senhor, está tudo bem? Seu carro quebrou?" Ele me encarou, e seus olhos eram de um azul desbotado e perturbador. "Não, jovem. Estou só esperando a carona." "Carona? Aqui? Você viu alguma cidade perto daqui? Estou tentando chegar à costa." O homem suspirou, um som longo e cansado, como um vazamento de ar lindo. "A costa é um bom lugar para recomeçar. É o que dizem." Ele lambeu os lábios secos. "Você não é daqui, certo? Está fugindo de algo." O reconhecimento súbito, a forma como ele tocou na minha culpa, me atingiu como um soco. "Eu só estou em viagem." "Todos nós estamos," ele murmurou. Ele estendeu a mão lentamente e me entregou algo. Um pequeno enfeite de Natal. Era uma estrela de vidro, quebrada ao meio, mas ainda refletindo a luz dos faróis. "Ela vai te levar para o lugar certo." Antes que eu pudesse perguntar o que isso significava, ele tossiu, virando-se para o banco do passageiro novamente. "Não se preocupe com o tempo. Ele sempre volta para o ponto de partida." Quando voltei para o meu carro, senti um impulso irresistível de olhar para trás. O Ford não estava mais lá. A poeira fina onde ele estava era a única prova. O homem era meu mentor, mas ele não me ofereceu ajuda,
apenas a confirmação de que eu estava onde não deveria estar. A estrela de vidro na palma da minha mão parecia queimar. Eu joguei a estrela no banco e pisei no acelerador. O medo tornou-se pânico, o pânico, aceitação gelada. Eu estava preso. A estrada, antes larga e promissora, agora parecia se estreitar, as árvores se fechando sobre mim como um túnel verde escuro e úmido. O ciclo se manifestou de forma agressiva. Eu passei novamente pela cidade de luzes azuis e brancas. Desta vez, o nome na placa estava visível: Nova Esperança. E no centro da praça, a mesma árvore de Natal, perfeita. Mas agora havia um detalhe nauseante. No asfalto, exatamente onde eu havia chutado o cone horas ou ciclos atrás, havia uma mancha escura e viscosa. Dirigi até o posto Último Brinde. A mesma mulher de gorro de Papai Noel estava lá, com os mesmos olhos vazios. Quando entrei, o sino tocou. Ela não levantou a cabeça. Ainda servindo sopa e café? Perguntei, tentando manter minha voz estável. Sempre abertos, ela repetiu, a mesma frase exata, o mesmo tom monótono. Eu já estive aqui. Eu comprei café. O relógio estava marcando 3h47 AM. Ela finalmente me olhou e um traço de emoção, tédio ou pena, cruzou seus olhos. Você sempre volta pro café, moço. Sempre na hora que a festa ainda não começou. Eu a pressionei. Quem é o homem no Ford? O que é este lugar? Ela começou a limpar o balcão com um pano úmido, fazendo círculos lentos e sem sentido. Todos nós estamos esperando que o ano vire para que possamos nos mover. Mas o relógio está quebrado. Ninguém pode ir adiante se o passado não está resolvido. A culpa de ter fugido em vez de enfrentar o desastre que eu havia criado. A culpa era o combustível desse ciclo temporal. Eu voltei ao carro. Desta vez, em vez de dirigir, sentei e olhei o mapa inútil. Eu rabisquei a rota. Era sempre a mesma sequência de 150 quilômetros até a área de descanso. 220 quilômetros até a cidade de Silent Hill. A placa que me zombava, mas que eu nunca alcançava. E então, o retorno inexplicável à Nova Esperança. Eu não estava na estrada. Eu estava na borda de um vinil, repetindo a última faixa. A próxima vez que passei por Nova Esperança, eu não parei, mas o horror se infiltrou no carro. As luzes azuis e brancas dos postes começaram a piscar mais rápido, erraticamente, como um coração em fibrilação. Quando cheguei ao trecho dos celeiros, vi a placa mais uma vez, mas o texto havia mudado. Não era mais sobre Silent Hill. Agora, sob indicação de quilometragem, estava escrito em letras desbotadas: o que você deixou para trás, apenas 5 minutos atrás. Eu gritei, pisando no freio. O tempo estava se desdobrando, permitindo que o passado me alcançasse. Eu peguei a estrela quebrada no banco. O vidro refletia a escuridão. Na escuridão, eu não vi meu próprio rosto. Eu vi tela. O confronto final não foi com um monstro ou um fantasma, mas com o peso da minha própria covardia. A estrela era dela, presente de Natal do ano passado, quebrada durante a última briga. Eu havia saído de casa e a deixado lá, prometendo que voltaria para resolver, mas dirigindo para nunca mais voltar. O ciclo não era a estrada. A estrada era uma manifestação do meu trauma. Eu havia prometido a mim mesmo um novo começo, mas não podia tê-lo sem enfrentar o que havia terminado. E a estrada, o guardião deste limbo, recusava-se a me deixar passar para 1º de janeiro. Parei o carro no meio da rodovia. O silêncio era absoluto, exceto pelo tic-tac da ignição esfriando. Eu fechei os olhos. Eu merecia isso. O destino era a continuidade, não a resolução. Quando abri os olhos, o carro dos anos 80 estava parado a poucos metros de mim. O velho estava sentado, olhando para o banco do passageiro. Você viu, não viu? Perguntou o velho. A estrela, consegui dizer. Não é sobre a estrela, é sobre a cadeira vazia. Você prometeu voltar. O velho tossiu. Eu também. Eu fugi. Eu continuo fugindo. E a estrada, ela mantém a gente por perto. A véspera de Ano Novo é o único dia em que ela tem o poder de nos manter. O velho não era um mentor. Ele era eu, décadas no futuro. Preso, eu tentei virar o carro. Tentei voltar para casa. Mas o volante não girava completamente. A única direção era para frente, ou para a beira do precipício metafórico. Dirigi novamente. Eu sabia o que viria. O posto 342. A lanchonete e o último brinde.
Nova Esperança. Mas desta vez, quando cheguei à cidade, as luzes azuis e brancas não eram as únicas. Havia outras, vermelhas e verdes, mais brilhantes, mas piscando lentamente, quase se apagando. E a árvore de Natal da praça, ela não estava mais perfeita. Estava curvada, a copa murcha. Quando entrei na lanchonete, a mulher atrás do balcão não me serviu café. Ela apenas olhou para mim. Desta vez você demorou mais um pouco para voltar, ela disse. E havia algo novo em sua voz, um cansaço pesado, não apenas resignação. Olhei para o relógio da parede. Não era 3h47 AM, era 4h02 AM. 15 minutos se passaram. 15 minutos em um ciclo que durou horas. Eu havia queimado o tempo. O ciclo está quebrando. Perguntei. A esperança mais terrível do que o desespero. Os ciclos não quebram, moço. Eles se degradam. O tempo passa. Mas o ano ainda não virou. Quando você fugiu, você parou seu tempo. Mas o mundo exterior, ele continua. Olhei para o rosto dela. Pela primeira vez, notei as linhas de expressão. Os cabelos grisalhos. Ela envelheceu. Todos os que estavam presos aqui estavam envelhecendo lentamente. Presos neste purgatório de véspera de Ano Novo. O horror era o envelhecimento sem progresso. A degradação sem renovação. Voltei para o carro. A estrela de vidro me esperava no banco. A culpa me corroía. Eu não poderia escapar. Não sem enfrentar o apartamento que eu havia deixado e a pessoa que eu havia ferido. Mas a estrada me proibia de voltar. Eu só podia ir adiante. O sol nunca nasceu. A luz no horizonte era apenas uma mancha cinzenta constante que prometia o amanhecer, mas nunca o entregava. A playlist melancólica tinha parado de funcionar por completo. O rádio só emitia o chiado do tempo morto. Eu dirigi e dirigi. Nova Esperança me alcançou novamente. Mas agora o abandono era absoluto. As luzes de Natal estavam quase todas apagadas, penduradas como ossos finos. A árvore da praça era apenas um esqueleto. Eu passei pelo posto de gasolina. Estava escuro. Parei o carro na beira da estrada, exausto. Olhei para o relógio do painel, que eu havia descoberto ser o marcador da minha sanidade. Ele marcava 4h45 AM. 1 hora do mundo real havia se passado desde a primeira repetição. 1 hora inteira. De repente houve um som. O tilintar familiar e exageradamente alegre de um sino. Olhei para trás, no espelho retrovisor. Longe na escuridão, um pequeno ponto de luz âmbar brilhava. Era o posto 342, que eu tinha acabado de passar e que estava escuro. Agora ele estava aceso e vibrante. Eu sorri, um sorriso louco e histérico. O ciclo não estava se quebrando. Estava apenas se tornando mais rápido, mais desesperador, à medida que a estrada se fechava. Liguei o motor e continuei dirigindo em direção ao ponto que deveria ser meu destino, mas que eu sabia que me levaria de volta ao início. Senti o peso da estrela quebrada no meu bolso. Ela não era um mapa, mas sim uma âncora, me mantendo neste loop de culpa e expectativa frustrada. O ódio pela minha covardia me mantinha acordado, e o isolamento me sufocava. Olhei para o relógio mais uma vez. Ele começou a retroceder lentamente, não marcando o tempo do mundo, mas sim a distância da minha fuga. 4h44 AM, 4h43 AM. O ano novo nunca viria para mim. Meu recomeço era apenas uma volta incessante, uma véspera eterna, dirigindo em uma estrada que prometia um destino que não existia, enquanto o relógio me levava de volta aos 3h47 AM. Eu nunca sairia do carro. A estrada era meu túmulo, e a única luz que eu veria seria o piscar do abandono nas cidades de luzes festivas, presas para sempre na hora da espera. E eu continuei dirigindo, para sempre, na escuridão daquela estrada. Eu mal podia esperar para tomar outro café naquele posto. Eu sabia que teria gosto de cinzas, mas eu precisava, e o sino iria tilintar novamente. Acelerei o máximo que o motor permitia, esgotando a pouca reserva de sanidade que me restava. O sedã atravessava a penumbra, e a paisagem externa, que antes exibia árvores e postes, perdeu a definição, reduzida a meros borrões verticais. A velocidade, contudo, não trazia a sensação de avanço.
parecia apenas intensificar o ruído mecânico do carro. Um gemido agudo que se sobrepunha ao chiado estéril do rádio. Eu estava imerso em uma névoa opaca que não era natural, mas sim uma precipitação descida pela minha mente em colapso. O asfalto sob os pneus já não produzia aquele som familiar de fricção. Ele emitia, em vez disso, um sussurro áspero e contínuo, como o tecido sendo rasgado vagarosamente, sugerindo que a estrada estava se desfazendo sob mim. Aliás, ao atingir uma ponte metálica colossal, a estrutura rangeu, vibrando com uma frequência baixa e gutural que ressoava em meus ossos. Era um trecho particularmente longo, sem guardrails, apenas o abismo ladeando a pista. Por um momento impulsivo, olhei para a água estagnada e viscosa abaixo, um espelho de azeite escuro que devolvia uma imagem perturbadora. Os traços eram meus, sim, mas a expressão pertencente a outra pessoa, o semblante melancólico e distante de minha ex-parceira, uma projeção fria e acusadora sobre meu próprio rosto. A culpa que eu carregava finalmente se materializava, tornando-se uma figura espectral a me observar do meu próprio reflexo. Em consequência, o veículo transformou-se numa cápsula claustrofóbica e o cheiro de ozônio queimado e combustível sujo preenchia o ar, dificultando cada inalação. Já não buscava o amanhecer ou o litoral que eu havia inventado como destino. Ansiava apenas por uma pausa na perseguição incessante da minha própria covardia. Meus pensamentos tornaram-se vozes dissonantes, questionando a autenticidade de toda a memória que me impulsionara a fugir. Teria o erro que originou minha partida sido realmente meu? Ou teria sido um engodo fabricado pela estrada, pela própria substância deste ciclo, para me manter aqui, confinado na véspera perpétua? Outra faceta crucial desse tormento surgiu em um trecho surpreendentemente reto e monótono. Na lateral da pista, vi uma silhueta. Não era o morador solitário do automóvel antigo, nem a atendente. Era uma figura esguia e alta, que vestia um sobretudo que parecia feito de musgo seco. Ela usava algo que se assemelhava a uma máscara de porcelana rachada, perfeitamente branca contra a escuridão ambiente. Ela segurava uma única lanterna fraca, apontando o feixe de luz obsessivamente para o chão batido, como se estivesse procurando por algo minúsculo e inestimável que havia sido perdido ali. Eu sentia a urgência de parar, de perguntar, de interrogar a visão. No entanto, um pavor primário ditava que qualquer desaceleração seria a dissolução final da minha lucidez. Eu não me detive, acelerando. Ademais, o mapa rodoviário, que eu havia usado como amuleto contra a tecnologia falha, começou a exibir uma metamorfose sinistra. Peguei o do painel, sentindo o papel mais fino, quase translúcido. As linhas tracejadas não mais representavam estradas federais, eram veias escuras e pulsantes sobre a superfície amarelada. As cidades marcadas, outrora pontos de referência, agora se fundiam em manchas indistintas de tinta, como hematomas se espalhando. Eu entendi então que a estrada não estava apenas me forçando a repetir um caminho físico. Ela exigia que eu revivesse o sentimento bruto de perda e arrependimento, reciclando a dor até que eu não pudesse mais distinguir qual fragmento de memória era real e qual era pura alucinação induzida pelo confinamento. Essa estrada era o meu nervo exposto. Consequentemente, a temperatura interna do sedã prateado despencou drasticamente, não importando o quanto eu aumentasse o aquecedor. Um aroma metálico e azedo começou a permear o habitáculo, evocando a sensação gélida de sangue exposto ao ar ou de maquinário em rápida deterioração. Minhas mãos agarravam o volante, sentindo o material rígido ceder sob a pressão, como se o veículo estivesse se tornando tão frágil quanto minha própria determinação. Eu estava dirigindo através de uma paisagem de falhas cognitivas, onde cada metro percorrido não me aproximava do destino, mas sim da desintegração de quem eu era. O ciclo havia se apertado, esmagando a realidade em um único ponto de dor. O motor gemia agora com um som que parecia mais um lamento contido do que uma combustão eficiente. Minha velocidade era ilusória. Eu cruzava quilômetros que não levavam a lugar nenhum. A paisagem externa se tornou uma liturgia de abandono e repetição. O ciclo não era apenas uma falha na lógica do GPS, era a própria tessitura deste purgatório rodoviário. Eu me tornara um ponteiro girando obsessivamente no mesmo algarismo.
condenado à tirania de um tempo que se recusava a avançar. Eu compreendi agora que a fuga que procurei era o próprio mecanismo da prisão. A estrada, percebi, não era uma via de passagem, mas um arquivo. Cada trecho de asfalto deteriorado, cada murmúrio nas árvores que se fechavam sobre mim, era uma fita rebobinada, reproduzindo incessantemente o eco da minha deserção. Eu havia trocado a dor de uma resolução necessária pela segurança vazia desta estase. E o preço era a degradação lenta, o testemunho da realidade se desfazendo em minha volta, como um filme antigo exposto ao calor. As poucas faces que encontrei, na solidão noturna, não eram estranhos, eram projeções espectrais de decisões adiadas. Eram reflexos do que eu me tornaria, ou do que eu deveria ter sido. Suas existências, paralisadas na antevéspera de algo que nunca chega, reforçavam a minha própria imobilidade. Eles eram a prova de que a única coisa que me permitia envelhecer um pouco, que me permitia avançar 10 metros antes do recuo forçado, era o combustível do meu próprio remorso. Refletindo sobre esta jornada até aqui, sinto que a busca por uma saída externa é fútil. A armadilha não reside em um obstáculo físico à frente, mas está incrustada na própria estrutura da minha percepção. O mundo lá fora, com suas luzes de fim de ano moribundas e seus festejos abandonados, está murchando porque eu não permito que ele termine. Eu sou o guardião involuntário desta noite que se estende. Contudo, há algo que rompe a uniformidade total, um fio de dissonância no meu ciclo de sofrimento. Os pequenos sinais de corrosão, o cheiro de metal enferrujado, o relógio que oscila entre a repetição e o avanço tênue, indicam que, se a estrada é eterna, ela é também vulnerável à entropia. Eu posso não conseguir parar o giro, mas sinto que estou forçando a máquina a um colapso. Meu desespero, agora transformada em obstinação fria, atua como um ácido sobre a constância deste limbo. Eu não busco mais o recomeço prometido na costa distante, anseio pela verdade por trás deste aprisionamento. Quero saber o que acontecerá quando a estrada, exaurida pela minha recusa em me render completamente, finalmente ceder. A condenação não é o fim deste ciclo. A condenação é a repetição infindável. A libertação deve ser o fim, não importa quão devastador ele se mostre. O ar no veículo se condensa, o silêncio é ensurdecedor. Estou me aproximando do centro da espiral e sei que o ponto de viragem, seja ele a redenção ou a aniquilação, é inevitável. E ali, na escuridão absoluta que engole os faróis, está a confirmação de que este inferno não é um caminho, mas uma interrogação. O ar na cabine agora cheirava a ferro e a umidade glacial, um lembrete do quanto a matéria ao redor cedia ao meu tormento. O relógio, que antes marcava os 3h47 eternos, começou a operar em um frenesi desregulado. Ponteiros giravam para frente e para trás, um delírio mecânico que espelhava o caos em minha cabeça. Eu estava assistindo ao tempo morrer, não avançar. Não havia mais luzes de posto ou aglomerados de casas, restava somente o asfalto sob os faróis, uma fita escura infinitamente se desenrolando no vazio. A percepção se instalou, gelada e definitiva. O caminho que percorria nunca foi sobre um destino geográfico. Ele era um espelho que, de modo sádico, refletia minha incapacidade de encarar a desordem que causei. O ciclo de repetição não era uma punição externa, mas a manifestação física do meu medo de quebrar. Eu não temia a costa prometida, eu temia o 1º de janeiro, pois ele exigiria que eu me movesse, que aceitasse o dano irreparável. Preferi o loop melancólico, a segurança vazia da véspera. A figura de sobretudo e máscara de porcelana reapareceu, agora muito mais próxima. Ela não estava mais na beira da estrada, estava parada, no meio da pista. Não senti pânico, apenas uma curiosidade mórbida. Reduzi a velocidade até parar. As árvores ao redor pareciam inclinar-se, observando o espetáculo. Eu podia ouvir o chiado alto e constante, a respiração desta realidade falha. Desci do carro. O frio me atingiu como uma placa de gelo. O silêncio era total, cortado apenas pelo zumbido do motor ainda ligado. Fui em direção à figura. Quando me aproximei, vi que a máscara de porcelana não estava rachada. Ela era feita de cacos reunidos, sem preenchimento, revelando a escuridão absoluta por trás. Não havia rosto, apenas a ausência. "O que você perdeu?" perguntei, sentindo a voz tremer pela primeira vez. A figura não se moveu, mas o feixe da lanterna se elevou, apontando para o chão logo aos meus pés. Ali, no asfalto molhado, jazia um anel simples.
Não era de casamento, mas sim aquele que dei a ela no último aniversário, simbolizando um compromisso que eu fugi de honrar. Eu o peguei. Estava pesado e frio. A figura então falou, e o som não veio da máscara, mas de todo o ambiente, um sussurro seco e rasgado. Você não perdeu o tempo. Perdeu a coragem de assumir o custo da sua liberdade. Compreendi que a viagem não terminaria até que eu aceitasse o custo. O fim do ciclo não seria a chegada à cabana, mas o retorno ao ponto de partida, a ruína que deixei, com o conhecimento amargo do meu exílio autoimposto. A estrada não me prenderia se eu não a temesse. Voltei para o sedã. Olhei para o anel em minha mão. O caminho de volta, que o volante antes recusava, agora se apresentava, não como uma fuga, mas como um reconhecimento. Girei o carro. O ronco do motor de repente parecia menos um lamento e mais um rugido de desafio. O tempo começou a correr, mas para trás. Eu retrocedia através das cidades abandonadas, as luzes de Natal ficando mais brilhantes, mais novas. Quando cheguei ao posto Último Brinde, o relógio da parede marcava 11h58 p.m. do dia 31 de dezembro. Quase lá. Eu dirijo de volta para o apartamento vazio. Minha viagem não era para um recomeço, mas para a aceitação de que alguns fins são inescapáveis. A estrada me devolveu, mas me devolveu mudado. Olho no espelho e sei que mesmo fora daquele ciclo infernal, a véspera de Ano Novo permanecerá para sempre em minha alma. A jornada nunca tem destino, apenas continuidade. E a verdadeira coragem reside em enfrentar a repetição, até que ela perca seu poder. O anel está no banco do passageiro. Eu sigo em frente, sabendo que a estrada agora está dentro de mim. A esperança não é o recomeço, é a resiliência em meio ao pavor. E o relógio continua contando.